Bom dia, oitavo ano, página 22, nossa apostila. Aspectos econômicos e populacionais do continente africano. Diante da exploração dos europeus, os países do continente africano se constituíram como uma economia de base primário exportadora, ou seja, possuem como base a economia da produção de matéria-prima, sendo divididos em dois subgrupos: países da economia de base agrária, países de economia de base mineral. Então, visto o histórico do continente africano, ali os países eram muito explorados pelos europeus, né? Exploravam suas matérias-primas. Isso é carregado até hoje na sua história. Acaba que hoje a economia também africana ainda é muito voltada para a exploração da matéria-prima. Alguns voltados mais para a agricultura e outros voltados mais para a mineração. Países de base agrária. A produção agrícola na África se organiza em duas formas de produção: para a subsistência e como agricultura comercial, plantation. A agropecuária, é o setor com maior ocupação da população economicamente ativa, sendo aproximadamente 56%. A agricultura de subsistência é uma produção que serve para o abastecimento interno dos países, com o objetivo de suprir a necessidade dos próprios produtores. Tais produções estão nas áreas como solos de menos fertilidade e utilizam-se de técnicas rudimentares para a produção de mandioca, sorgo, arroz, inhame e batata. Então, essa primeira agricultura de subsistência é aquela voltada para o consumo da própria família, do próprio produtor. Não é muito voltada para a produção em grande escala para vender, não. A quantidade é menor, eles produzem menos, mais voltado para o abastecimento dentro do país, mais precisamente das próprias famílias. Quando fala que utilizam técnicas rudimentares, porque não é nenhuma agricultura que envolve alta tecnologia. Eles ainda fazem muito trabalho manual, né? Capinam com a enxada, plantam, colhem, semeiam, irrigam, tudo manualmente. Sob o sistema de plantation e a partir dos colonizadores, a agricultura comercial passou a ser incorporada na África com a finalidade de abastecer a indústria europeia. Desse modo, grandes áreas foram destinadas à produção de cacau na Costa do Marfim, em Gana, em Camarões e na Nigéria. Café na Costa do Marfim, em Camarões, na República do Congo, na Etiópia e no Quênia. Algodão no Egito, no Chade e no Togo. Amendoim na Guiné-Bissau, no Senegal, no Chade e no Togo. Cana-de-açúcar na África do Sul, em Moçambique e Angola. Então, tem alguns lugares que ainda se voltam para a agricultura comercial, que é aquela em grande quantidade, mais voltada para a venda e abastecimento do mercado interno e externo. Então, tem aí o exemplo de alguns produtos e alguns países que participam dessa cultura em larga escala na agricultura comercial. As terras mais férteis do continente estão ocupadas pela agricultura comercial. Assim, há um favorecimento da produção de cultivos para exportação e, consequentemente, a produção alimentar para a população fica em segundo plano, proporcionando a permanência de diversos países africanos no mapa da fome da ONU, Organização das Nações Unidas. Então, essa produção em larga escala, ela ocupa basicamente os solos mais férteis da África. E aquela agricultura de subsistência que a gente falou anteriormente, os solos não são tão férteis, então não se produz tanto. Por isso, o problema da África ainda está voltado à fome. Igual falou no final, né? Ainda está no mapa da fome da ONU. Porque muitos produzem para exportar. E às vezes não pensam na população do próprio continente que falta comida. Aí no final vocês têm um mapa, né, de 2014, não está muito atualizado, mas desses países
que sofrem com a fome. Olha como é que se concentra a maior parte deles na África. Mesmo tendo alguns, ainda se concentra. E as cores mais escuras indicam uma quantidade maior ainda. Quanto mais escura a cor do país aí no mapa, maior é o índice e a porcentagem de fome. Página 23. Pró-Savana. O Pró-Savana possui o objetivo de implementar o desenvolvimento agrícola na região de Moçambique por meio de tecnologia e de investimentos do Brasil e do Japão no cultivo da soja. Então, aí vem a participação de outros países para o melhor desenvolvimento da agricultura africana. Como a propriedade da terra em Moçambique é do Estado, a população camponesa está receosa de perder sua produção para uma escolha política pelo monocultivo que será investido por meio do Pró-Savana. Lá, eles não são donos das suas próprias terras. Eles moram lá, eles cultivam lá, mas a terra pertence ao Estado. Então, eles ficam com esse receio de um dia perder a sua terra, acaba perdendo tudo que ele produz ali, e agora ainda vem esse novo projeto, né, que está pretendendo incentivar um monocultivo. O monocultivo é o cultivo de um único produto, um. Ou seja, os produtores da agricultura de subsistência, como eles vão fazer se todos tiverem que produzir um produto só? Ao perder suas terras, esses camponeses ficarão sem renda, aumentando o nível de pobreza do país e da região, pois esse projeto pode se expandir caso seja lucrativo. Imagina que o Estado, o governo, ache bom negócio esse projeto. O que vai ser dos pequenos produtores? Países de base mineral. Por ter uma estrutura rochosa antiga, a África possui diversos recursos minerais, desde o petróleo e gás natural até diamantes, cobre, ouro, manganês e urânio. Os primeiros colonizadores passaram a realizar expedições para levar tais recursos minerais, e ao longo dos anos, diversas jazidas foram descobertas e exploradas, contribuindo ainda mais para a manutenção da colonização, pois os países como França, Bélgica, Inglaterra, entre outros, não queriam deixar mais essa importante fonte de matéria-prima. Vimos de novo a exploração europeia, né? A maior parte desses minerais é processado ou beneficiado no exterior, principalmente na Europa, impossibilitando a obtenção de maior valor agregado dos países africanos sobre tais produtos. Então, eles levam essas mercadorias, essa matéria-prima mineral para fora. Quando fala de beneficiar, eles trabalham esse ouro, eles produzem, eles limpam, eles vão lapidar as pedras preciosas, vão transformar em joias. E isso vai fazer com que o valor aumente ainda mais. Só que isso é fora da África. Ou seja, eles pegam da África, levam para fora e acabam conseguindo aumentar o valor. E nisso, a África fica sem nada, né? Impossibilita a obtenção do maior valor. Ou seja, se fosse feito dentro da África, a África poderia ganhar com isso. Só que como é feito fora, a exploração, que antes era realizada por países colonizadores, atualmente é feita por multinacionais da Europa, do Canadá, da Austrália e recentemente da China e da Índia. Ou seja, continua a exploração por países de fora. De forma geral, na década de 1980, os países subsaarianos passaram por um grande abalo econômico relacionado à diminuição dos preços internacionais dos cultivos agrícolas, como o café e o cacau, além dos produtos minerais, como o cobre. Ademais, as administrações estatais corruptas e as crises climáticas que provocaram a diminuição da produção e dos alimentos, atreladas às guerras civis e às epidemias, provocaram a morte de grande quantidade da população local, dificultando ainda mais o desenvolvimento econômico desses países.
Então, como se já não bastasse toda a exploração que a gente está vendo aqui, e já viu que é até um fato histórico, né, de muito tempo. Além disso, vem a crise econômica, a corrupção, problemas climáticos que vão interferir na agricultura, epidemias. Tudo isso vai fazendo com que a população morra e o desenvolvimento não chegue. O endividamento e os conflitos civis provocaram a diminuição de investimentos estrangeiros, o que ocasionou a deteriorização da estrutura e que, consequentemente, impactou de forma negativa a possibilidade de desenvolvimento econômico. Somente no século XXI que os países africanos passam a ter uma melhora em sua economia, motivada pela elevação dos preços do setor primário, como o petróleo. Então, agora, né, no século XXI, as coisas tendem a melhorar. Além disso, o continente africano vem recebendo investimentos e empréstimos estrangeiros, principalmente da China, provocando assim um maior desenvolvimento econômico desses países. Então, infelizmente, como eles não conseguiram se desenvolver sozinhos, agora vem investimentos de fora e isso faz com que eleve o desenvolvimento econômico e populacional da África. Aspectos populacionais e urbanos da África. A maior parte dos países africanos apresenta as mais altas taxas de crescimento demográfico do globo. A transição demográfica, diminuição das taxas de natalidade e crescimento populacional após um período de forte crescimento, está se desenvolvendo nos países africanos, o que modifica a pirâmide etária de tais países. Veja a seguir um exemplo da Nigéria. Olha só, vai acompanhando de 1950 até 2100, que é a previsão. Olha como era a pirâmide, a quantidade. O tamanho é a quantidade da população, né? Embaixo são os mais novos e vai para a ponta os mais velhos da pirâmide etária. Olha como mudou a pirâmide, como aumentou o número da população, aumentou muito a quantidade grande de nascimentos e automaticamente, com o passar dos anos, vai aumentando o envelhecimento também. Assim, o continente africano, de modo geral, vem apresentando grande crescimento populacional, principalmente nas capitais. Em 2016, foram listadas 31 megacidades, aglomeração urbana com 10 milhões ou mais de habitantes. Então, para ser uma megacidade, o cálculo seria esse, por número de habitantes, a partir de 10 milhões de habitantes. Tal expansão populacional provoca alguns problemas socioambientais. Então, o que esse aumento da população pode provocar? A poluição, os problemas no trânsito, na saúde, na educação, a pobreza e, consequentemente, o aumento da violência, ameaçando até mesmo os patrimônios históricos, como é o caso das pirâmides de Gizé, no Egito, que estão correndo o risco de expansão com a expansão do Cairo, conforme podemos observar na figura a seguir. Então, você consegue observar lá atrás, aquela parte escura todinha é a cidade. A cidade está crescendo e está avançando em direção às pirâmides. Olha o risco do patrimônio histórico. Então, esse crescimento, não só lá, né, em qualquer lugar o crescimento pode causar esses danos. Mas a gente está falando mais especificamente da África hoje, né? Então, vai aumentar a poluição, vai aumentar o trânsito, dificuldades de saneamento, educação, saúde e mais esses problemas que, olha só, quantos anos, quantos séculos tem essas pirâmides aí, que são visitadas por pessoas do mundo inteiro, e a cidade vai avançando. O que vai acontecer daqui a alguns anos? A população do continente africano está concentrada na faixa litorânea, principalmente no Golfo da Guiné. Como destaque, temos a Nigéria, o país mais populoso da África, com aproximadamente
191 milhões de habitantes em 2017, ou seja, agora provavelmente tem muito mais. Há também concentração populacional na região em torno do Lago Vitória, no Vale do Rio Nilo, principalmente na área metropolitana do Cairo, Egito, e na África do Sul, em torno de Joanesburgo, principal centro econômico do continente. A maioria dos países africanos é predominantemente rural. Então, a maioria vive em áreas rurais, no estilo rural de vida. Sendo que os países mais urbanizados são os que possuem uma relativa industrialização, como a África do Sul e a Tunísia. O aumento da urbanização no continente africano está se acentuando principalmente pela fuga da miséria e pelos conflitos civis no campo. Então, as pessoas estão buscando, apesar de ter um número muito grande da população, a maioria ser rural, a população está buscando a cidade por conta de conflitos por terra no campo, por conta da miséria no campo, então estão fugindo para as cidades para tentar melhores condições de vida. Então, agora chegamos nas atividades. Vocês têm aí a página 25, 26 e 27. Ok? Vamos lá?